né? A gente tem diversas formas essa ocorrência do assédio. Então, sim. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, Sérgio, eu acho muito importante a gente lembrar que a gente passa grande parte da nossa vida no nosso trabalho, né? Uhum. Parte que a gente está acordado, a gente está no ambiente de trabalho. Um Aí, terço do dia, pelo menos. é, Pensando nas até 8 horas, mais, né? De maneira né? geral. Então, a gente tem que entender que é um local que... É muito importante a gente ter um local ali que seja agradável, né? Quando falo de um ambiente de trabalho saudável, eu sempre lembro daquele filme, O Diabo Veste Prada. Você já assistiu esse filme? Assisti sim. Aquilo, para mim, é um exemplo de ambiente tóxico, né? Você vê uma pessoa o que ela faz numa empresa inteira ali, né? Eles vivem ali em função de tornar o ambiente mais agradável para ela, mas para eles é péssimo, né? É Uhum. péssimo. Então, assim, você vê um ambiente totalmente desagradável, onde eles trabalham demais. Então, um ambiente Uma cobrança tóxico, uma excessiva. cobrança Falta de excessiva. educação. Estou pensando no filme agora, né? Sim, Falta de educação, né? Ela maltrata as pessoas, humilha as é. pessoas, né? Então, assim, é muito puxado. Ali, para mim, é um exemplo de um ambiente tóxico de trabalho, Uhum. né? Então, eu, eu percebi aqui, assim, que sem querer a gente foi, né, para duas linhas aqui, né? De possíveis ações. Uma, quando você já saiu da empresa, foi demitido ou pediu demissão, que aí você, por conta da sua rescisão, você descobre que você teria outros direitos, a Sim, mais horas de trabalho, a mais a receber né, mais pelo que você já fez, uma verba que não foi incluída, então já não é funcionário mais. E essa questão do assédio é enquanto você é funcionário, né? É, né, porque isso pode acontecer, né, durante a relação. a relação de trabalho entre Sim, a empresa e o empregado. E como que é essa questão? Porque uma vez que o funcionário entra com uma ação, vamos pensar num assédio moral, tá? Então, ele ainda é funcionário, está trabalhando, se sente assediado, foi humilhado por algum motivo, por conta da função dele ou por algo que ele fez e que não estava correto, e ele foi humilhado por alguém, certo? certo. Então, ele é funcionário. O que acontece quando ele entra com uma ação contra a empresa, ainda sendo funcionário? Como que se dá essa relação a partir desse momento? Certo. Normalmente, quando é uma ação de assédio nesse sentido, a gente quando entra com o processo, a gente já pede o reconhecimento da rescisão indireta para o juiz. É, porque quando você entra nesse sentido, é um assédio normalmente que já se torna a relação insuportável. Então, eu distribuí a ação, eu já entendo que o funcionário não precisa mais ir. Normalmente eu mando um comunicado para a empresa de que foi distribuída uma ação e que ele está deixando de comparecer devido ao que ele está passando, Uhum. certo? Então, existe essa possibilidade. Estou trabalhando, eu entro com o processo e comunico a empresa do processo e o processo segue aí. Vamos fazer as provas no processo para comprovar que ele está certo ou não. Entendi. Nós estamos falando aqui dos problemas e do ponto de vista do funcionário, né, até agora, né, quando ele se sente no direito, né. Mas a empresa pode se precaver para evitar esse tipo de coisas, né. Tem que pensar nas soluções para isso, né. Então, assim, quando a gente fala dos problemas ou dos problemas que a gente citou, né, até agora, né, quais seriam as ferramentas que o RH, que o DP ou que a empresa de maneira geral pode utilizar para minimizar essas questões, essas ações trabalhistas? Certo. Bom, a gente falou vários pontos aqui que a empresa já com esses apontamentos já podem servir de alerta, que eles podem prestar atenção, né? Em tudo isso que a gente falou. Mas se a empresa ela sente que ela precisa de uma ajuda, ela pode contratar um advogado para fazer uma consultoria, uma auditoria, para fazer esse levantamento de qual que é a saúde, né, dessa empresa nesse sentido. Onde ela pode estar cometendo erros e Isso, falhas. Porque às vezes exatamente. o problema pode estar num processo, né? Exatamente. Interno. Então, olha, contrata assim, vai trabalhar desse jeito até que seja demitido para fazer assim, né? Tem os processos. E de repente, uma falha nesse processo pode dar uma brecha Sim, uma para margem, né? uma margem para uma ação trabalhista lá na frente. Com Então, certeza. cuidar desses processos também é uma forma de
de minimizar esses impactos. Sim, com certeza. Tudo isso que a gente falou no sentido do cuidado de você ter com o seu cartão de ponto, né? Com os documentos. Todo documento que a empresa tem, na verdade, tudo que ela faz, ela tem que ter muito cuidado, né? Sendo verdadeiro aquilo, ela tendo veracidade naquilo que ela faz, já ela está meio caminho para o sucesso. Eu vejo isso. O empregado, Sérgio, eu sinto que o empregado, ele tem que sentir segurança no patrão, né? Nesse administrador, para que ele saiba o que ele está fazendo. Isso já é um passo adiante. Entendi. Quando a gente diz de criar processos, né? Quando a gente fala de estabelecer algumas normas. Eu lembro de ter conversado uma vez com você que nós falamos sobre a folha de pagar, sobre a folha de ponto, né? Sobre marcar o ponto. E que assim, e que é comum ou ou pode acontecer, por exemplo, do contador, né? Porque aí a gente não tem a figura do advogado, não tem a figura da doutora Daniela ainda, tá? Então, tem lá o contador que ele entende que o dono da loja sabe que tem que marcar o ponto, não naquela folha britânica, como você disse. Ele fala, mas todo mundo sabe, né? Então, quando a gente pressupõe que a pessoa sabe, pode ser que ela saiba ou não. Exato. Né? Então, o fato do dono da empresa, do administrador ser bem orientado, né, é uma questão importante também, né? Porque às vezes ele pode até cometer o erro, não por má fé, mas por uma falha, por não saber que era melhor que fosse de outra forma, né? Exatamente, Sérgio. Eu fiz consultoria para uma empresa há uns 2 meses atrás e os cartões de pontos dessa empresa estavam assim, rasurados, com uma parte marcada na máquina, outra caneta, constava trabalho em domingo, sem que a empresa não trabalha de domingo. E eu fui falar com essa gestora, né, sobre essa documentação e tudo mais, que estava bem irregular. E ela falou assim, eu estou falando de uma empresa que tem mais de 20 anos, tá? Mas como assim eu posso exigir dos meus empregados? Eu falei, não, você não pode, você deve. Você deve exigir. Isso é um direito seu, né? E se seu empregado não faz do jeito que você está pedindo, você pode até adverti-lo, né? O empregador tem a obrigação de ter esse documento. Então, ele também, como parte, deve corresponder a isso. Ele deve fazer as marcações corretamente. Você está falando a gente está falando aqui da folha, né, de pagamento, de fazer corretamente para aquilo que ele foi contratado, né, da jornada de trabalho dele. E está me ocorrendo uma outra situação também. A empresa contrata, ela não tem lá um plano de carreiras muito definido. Né? Então, o que ele vai ser? Vai ser um auxiliar de escritório. Tá. Certo? Mas além do auxiliar de escritório, ele faz o café da tarde, ou vai no banco, faz outras funções que não correspondem exatamente à do auxiliar de escritório. Estou usando exemplo, mas pode ser qualquer outra função. Estou, né? Falando do acúmulo de função. Tá. Né? Isso também é margem para... você dá margem para uma ação trabalhista. Olha, eu recebia como determinada função, mas eu fazia por outras funções também. Certo. Isso também é motivo? É motivo. Mas assim, a gente tem que ponderar também, tá? Tem que ter um bom senso quando a gente pensa nisso, tá bom, Sérgio? Para não haver uma banalização. No nosso tribunal aqui na região de Campinas, esse acúmulo de função, ele é visto com grande cautela, tá? Por quê? Porque um funcionário, na hora que ele está no horário dele de expediente, a gente entende que ele está à disposição da empresa, desde que ele faça atividades coerentes com o cargo que ele ocupa, né? Se eu tenho um funcionário e eu fui contratado para fazer serviços gerais dentro da empresa, e eu peço, às vezes, para ele fazer um serviço, não vou falar banco, porque já mexe um pouco com segurança, mas eu peço para ele fazer algum serviço dentro da empresa, de reparo, alguma outra coisa.
Se ele está dentro desse horário, está dentro da condição técnica desse empregado, não foge, não é uma outra função, eu não vejo problema nenhum, tá Não bom? se tornou uma rotina. Não, pode ser uma rotina. Pode ser Pode também. ser uma rotina. Tá. Pode ser que quando eu contrate uma moça para fazer a limpeza do meu escritório, vamos supor, e eu falo assim, olha, eu quero que a senhora faça a limpeza, que a senhora faça o café, que a senhora arrume a mesa do café da manhã, que a senhora prepare o almoço. Eu posso combinar isso com ela. Uhum. E se a gente combinou, se está tudo certo entre a gente, está dentro do horário de trabalho dela e de acordo com as condições que foram combinadas, tudo bem, não tem problema. Agora, se eu contrato uma pessoa, vamos dar aqui um outro exemplo no sentido do acúmulo de função, tá? Uhum. Entendi. Aí eu contrato uma advogada para trabalhar. E aí eu chego para ela e falo, olha, você é responsável por fazer a limpeza do banheiro. Uhum. Aí não. Aí está errado. Por quê? Porque é totalmente diferente, né? É fora da função dela, totalmente fora. Entendi. Então, o acúmulo de função, ele passa por uma atividade que não está... que não é próxima daquela atividade que é incompatível com a atividade pela qual ela foi contratada. Com a função que você exerce, né? E isso também passa por essa questão de se tornar um hábito, uma rotina de fazer sempre, ou só o fato de eventualmente já pode também? A gente pode ter aí duas situações, né? Aquela onde eu contratei e desde o início ele faz essas atividades, isso fez parte do meu acordo com essa pessoa, ou pode ser uma coisa que eventualmente, aconteceu de eu ter um problema e não ter ninguém, e aí eu preciso que você faça aquilo. Se for uma coisa eventual, pontual, eu não vejo problema, tá? Desde que seja uma coisa pontual. Entendi. Eu também tenho uma outra pergunta para te fazer com relação a essa questão das funções e de como lidar, de como tratar do seu funcionário. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa maior. Uma empresa que tem lá vários departamentos, que tem o seu diretor, o gerente, um chefe de área e tem um supervisor. Tá? Então, você tem uma escala. Então, a gente imagina que para cada um desses tenha uma equipe que é supervisionada de alguma forma por um gestor. Né? Independente da função, ele é um gestor. É importante que a empresa, de maneira geral, oriente esse gestor na forma que ele vai tratar a sua equipe. Ou seja, quais são os direitos que ele, ou o que ele pode exigir da equipe para não ferir a CLT de uma maneira geral. Eu estou falando de tudo. Sim. De horário, da função. Isso é um ganho quando a empresa faz isso também? Não é importante, é fundamental. Uhum. Um gestor, ele precisa saber até onde ele pode ir e de que forma ele pode ir, né? Ele precisa entender que ele está lidando com pessoas, né? E saber a forma como abordar aquele funcionário, né? O seu subordinado, o respeito que ele tem que ter, né? Com aquilo. Eu falo da importância da gente entender os direitos e deveres tanto da empresa quanto do seu funcionário, como isso é importante. Então, essa qualificação, essa capacitação do seu gestor é muito importante. É fundamental, realmente. A gente ouve muito falar da cultura do diálogo, Uhum. né? Que é mais ou menos nessa linha, né? Do que a gente está falando agora, Exatamente. Né? Você saber lidar, saber dialogar com a sua equipe, né? E nós estamos falando desde o supervisor com a linha de frente da produção, né? Sim. Mas vale também pro dono da empresa, pro diretor que vai falar com o gerente que vai falar com o chefe de área, né? Vale, né, para todas as partes, né? Para toda a relação, né? Exatamente. Essa cultura do diálogo. Sim. Né? Isso também é uma coisa que eu ouço bastante, que está em alta isso, né? As empresas se preocupando mais com essa questão, né? Uhum. E não manter uma relação tão fria, tão direta da relação do trabalho, né? Sim. O cara entra, chega,